Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Profeta Cristiano e Pastora Adriana. E hoje estamos em mais um dia da nossa série Conhecendo Bíblia. Você conhece a Bíblia a fundo? Será que nós podemos dizer que a Bíblia tem um estilo? Como assim um estilo? Você acha que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita do mesmo jeito, a mesma forma de escrita, o mesmo tipo de texto? Você que já foi à escola sabe que existem gêneros textuais diferentes, né? Existe uma reportagem, uma notícia, um poema, existem histórias, existem textos científicos, existe um gama enorme de textos. E será que a Bíblia foi escrita toda do mesmo jeitinho, do início ao final? É esta a pergunta que eu quero responder com você hoje, neste vídeo. Amém? Glórias a Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e você vai poder acompanhar outros conteúdos super interessantes sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre libertação, sobre cura, sobre vários assuntos que concernem a Deus e a sua palavra. Amém? Então o que você acha? Será que de Gênesis a Apocalipse foi tudo escrito do mesmo jeito? Ou então, o que eu quero dizer para você é que, na verdade, a Bíblia, como ela é uma coleção de livros, como a gente viu no dia anterior, cada bloco de livros é um estilo literário diferente, ou seja, é um jeito diferente de falar, um jeito diferente de escrever, de contar, de narrar, de descrever as coisas. Amém? Aí nós poderíamos pegar assim a peculiaridade de cada um desses 66 livros. Mas hoje eu quero apresentar para você os blocos, né? Cada bloco da Bíblia. Então, na Bíblia, nós temos no Antigo Testamento blocos de estilos literários. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, são livros escritos em forma de lei. É claro que no início, lá em Gênesis, que é o livro dos começos, nós temos descrições, narrações, mas já começa a falar da lei do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são escritos de uma forma a falar sobre a lei de Deus. Pense então num código civil, num código penal, o jeito de escrever a lei. Então, no original, esses livros foram escritos em forma de lei, em forma de dizer como as pessoas deveriam agir para agradar ao Senhor. Depois de Deuteronômio, nós temos o livro, a partir do livro de Josué. E aí nós temos um bloco aí, de Josué até Ester, que são um bloco de livros que são livros históricos, ou seja, narram e descrevem a história do povo de Israel. Então, o estilo literário, o estilo de escrever é diferente dos 5 primeiros livros. Por quê? Porque não é lei, é história. Você já estudou história na escola? Então, você sabe que o livro de história, quando fala sobre acontecimentos, sobre a história dos povos, é diferente. Tem datas, tem narrativas importantes, né? Narrativas épicas, como se diz, né? Falando da história deste povo. E esses livros de história da Bíblia, dessa coleção chamada Bíblia, começa lá em Josué a falar, né, das conquistas do povo de Israel e vai até o livro de Ester. Depois desse, nós temos um outro bloco que se chamam livros poéticos. Exatamente. Então, de Jó até Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como também é chamado, nós temos um bloco de livros que são num estilo poético, é poesia pura. E com isso também escrita em versos. Amém? Então tem todo um jeito diferente de ler, porque olha só, presta atenção. Cada estilo literário, cada tipo de leitura, cada tipo de literatura exige uma leitura diferente.
Você lê a lei diferente do que você lê um livro de história. Você lê uma ficção, uma história contada de um jeito diferente do que você lê uma poesia. Então, isso é importantíssimo a gente entender quando a gente fala dos livros da Bíblia, que cada tipo de livro exige uma interpretação diferente, uma leitura diferente, porque está escrito de uma forma diferente e também tem um outro objetivo. Amém? Isso é super importante você entender. Glórias a Deus! Bom, então, vamos ao próximo estilo literário. Depois dos livros poéticos, no Antigo Testamento, nós temos o último bloco deste Antigo Testamento, que se chamam livros proféticos. Então, você não vai ler uma profecia do mesmo jeito que você vai ler uma narrativa histórica. É um jeito diferente de escrever com um objetivo totalmente diferente. Isto são os livros proféticos. Fala do futuro, fala daquilo que Deus está falando, seja uma exortação, seja um consolo, seja uma edificação. Porque uma profecia tem estas três questões que a abarcam, que a envolvem, que é a exortação, o consolo e a edificação. Então, primeiro exorta, depois consola, né? Ou edifica e depois consola. A ordem não é assim tão rígida, mas geralmente exorta, aí edifica e aí consola. Ou exorta, consola e edifica. Amém? Então, os livros proféticos são desta forma. Já no Novo Testamento, nós temos outros blocos de estilos literários, de estilos de escrita. O primeiro bloco, que são os evangelhos, né, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, são os evangelhos. E o que são os evangelhos? Os evangelhos são biografia. O que é biografia? É a história de vida de alguém. Quem é este alguém? Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são biografia, são história de vida. E está falando da vida do nosso Redentor, daquilo que ele fez, dos milagres que ele operou, por onde ele andou, dos sermões que ele fez, as coisas importantes da vida de Jesus. É interessante falar que cada evangelho aborda um Jesus diferente, dependendo das vivências, das experiências, da convivência desses autores, né, desses escritores com o nosso amado Jesus. Amém? Depois dos evangelhos, nós temos um livro que é livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Aí em Atos dos Apóstolos fala sobre a descida do Espírito Santo e o início da igreja. Então, você quer saber sobre o início da igreja de Jesus aqui nesta terra, você precisa ler Atos dos Apóstolos. Fala das missões, né, do apóstolo Paulo, das 3 viagens que o apóstolo Paulo fez para alcançar os povos da Ásia naquele momento, né, que era o mundo conhecido. E depois deste livro histórico, nós temos um grande número de epístolas. Então, uma epístola é uma carta. E uma carta, você sabe muito bem, cada um de nós já deve ter escrito cartas, sejam elas escritas a punho, sejam elas cartas virtuais. Às vezes tem gente que escreve verdadeiras cartas no WhatsApp, no e-mail, enfim, em várias plataformas. Então, o estilo de carta é totalmente diferente de uma biografia. Uma carta você escreve de um jeito diferente. Então, quando você lê lá de Romanos até as cartas de Judas, que são todas as cartas que tem na Bíblia, de Romanos a Hebreus, são cartas para as igrejas, depois são cartas pessoais, muitas vezes faladas para pastores, faladas para pessoas. Filemon é a única carta do Novo Testamento que é considerada, que é remetida, digamos assim, para um amigo. Todas as outras cartas têm uma função.
Amém? E no final, o último livro do Novo Testamento, nós temos mais uma vez um livro profético, um livro de revelação. Apocalipse é o livro da revelação, onde João, recebeu essa revelação dos céus sobre os últimos dias. E este livro de Apocalipse é muito tratado numa disciplina chamada escatologia, que fala dos últimos tempos. Amém? Então, gente, estes são os estilos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Como eu já falei anteriormente, a Bíblia não é um livro só, é uma coleção de 66 livros. Nesses 66 livros nós temos blocos, digamos, coleções dentro das coleções, e cada um desses blocos tem um estilo literário diferente, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o jeito que foi escrito. Então, nós temos lei, nós temos história, nós temos poesia, nós temos profecia, nós temos biografia e nós temos cartas. Tudo isso na mesma Bíblia Sagrada. Você gostou desse estudo? Você foi edificado? Você entendeu como funciona este gama, de livros que nós temos na palavra de Deus? Então você curte, você compartilha com outras pessoas. Hoje o vídeo é gravado, porque não vou poder estar ao vivo às 12h30. Estas séries nem sempre serão ao vivo, às vezes elas serão gravadas, mas na medida do possível e do impossível eu quero trazer a cada dia um novo estudo, uma nova curiosidade para você. E amanhã nós vamos ter uma outra curiosidade sobre o centro da Bíblia. Você sabe qual é o centro da Bíblia? Qual é a coisa mais importante da Bíblia? Se você não sabe ou se você tem suposições, não perca amanhã. Nós vamos estar falando disso aqui no nosso canal. Esse é o canal do Profeta Cristiano, pastora Adriana Fagundes, e hoje às 22 horas nós vamos estar ao vivo em nome de Jesus. Talvez às 10h30, 22h30, porque hoje começa a nossa cruzada profética de milagres, amém? Hoje, sábado e domingo, nós vamos estar das 18 horas, eu acredito que quase até as 22, neste mover sobrenatural, que é o mover da cruzada profética de milagres, aqui na Rua Fagundes dos Reis, 1900, em Passo Fundo. Não sei ainda se vai ser transmitido, eu espero que sim. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe poderosamente e até hoje à noite, em nome de Jesus. Curta, compartilha, coloca aí os teus comentários que vou estar lendo e respondendo na sequência. Amanhã, 22 horas também vamos estar ao vivo e às 7 da manhã vamos estar consagrando o nosso dia ao Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, obrigada pela tua audiência e até o próximo episódio da nossa série Conhecendo a Bíblia. Tem muita curiosidade, tem muita coisa pra gente aprender da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.